CEO arrogante quer fechar idosa artês na oficina, até que seu passado quebrado, o aroma de verniz velho e solda fresca misturava-se harmoniosamente com o cheiro reconfortante do bolo de fubá que Dona Benedita, a vizinha mais próxima, assava todas as manhãs na Vila Esperança. Dona Aurora, com seus 73 anos esbanjando vitalidade e olhos perspicazes que brilhavam por trás de óculos de armação grossa, era a guardiã desses cheiros, dessas memórias, e de um conhecimento que o tempo, ao invés de apagar, havia polido. Sua oficina dos tempos, como carinhosamente chamavam a garagem adaptada na frente de seu casarão antigo de fachada descascada, não era apenas um ponto de conserto. Era um verdadeiro santuário para aparelhos que a modernidade havia, de forma impiedosa, sentenciado ao esquecimento. Ali, rádios valvulados, que outrora embalaram histórias de amor e notícias do mundo, voltavam a emitir seus chiados melancólicos e vozes outrora distantes. Batedeiras que prepararam incontáveis bolos de aniversário para gerações de famílias, recuperavam seu motor vigoroso, e relógios de parede, testemunhas silenciosas da passagem de incontáveis momentos, retomavam seu tic-tac preciso, marcando novamente a vida. Para Dona Aurora, cada objeto trazia consigo uma alma, uma história a ser preservada, um fragmento de vida a ser resgatado. Suas mãos, marcadas pelas rugas profundas do tempo e pelos calos formados por décadas de trabalho minucioso, eram um mapa vivo de experiência, capazes de sentir a vibração errada de um motor antes mesmo de ouvi-la, ou o encaixe perfeito de uma engrenagem minúscula com a delicadeza de uma cirurgiã. Ela era a última esperança para muitos na Vila Esperança, a solução acessível para aquilo que as lojas reluzentes do centro da cidade, com suas prateleiras repletas de novidades descartáveis, consideravam obsoleto, e consequentemente sem conserto. Certa manhã de um sábado morno, onde o sol banhava a vila com uma luz dourada e preguiçosa, o silêncio reconfortante foi abruptamente desfeito. Um carro de luxo, um sedã importado de cor escura e com vidros fumês, parou com um rangido metálico, que parecia completamente fora de lugar em frente ao seu portão de madeira desgastado. Dali desceu Arthur Valadares, um jovem de 28 anos, terno impecável, sapatos brilhantes e um ar de quem havia nascido para comandar, com a arrogância impressa em cada linha de seu semblante. Arthur era o herdeiro e atual CEO da Valadares Tech, uma rede de gigantes do varejo de eletrônicos, obcecada por inovação, obsolescência programada e o descarte rápido do velho em favor do novo. Ele estava ali com um propósito bem definido, um propósito que ele acreditava ser inabalável. O terreno de Dona Aurora era o ponto estratégico perfeito para a expansão de sua próxima megastore, um templo ao que ele, em sua visão limitada, chamava de progresso irreversível. O sorriso no rosto de Arthur era polido, ensaiado para impressionar e intimidar, mas seus olhos, frios e calculistas, revelavam um desprezo mal disfarçado pelo ambiente acolhedor e familiar da oficina. Ele olhou para a oficina dos tempos, como se olhasse para um vestígio teimoso de um passado que deveria ter sido apagado há muito tempo, um obstáculo irritante no caminho do seu império. Dona Aurora, bom dia. Arthur Valadares, da Valadares Tech. Ele disse, estendendo uma mão que parecia feita para apertar botões e assinar contratos milionários, não para sentir a graxa de um motor ou a delicadeza de um circuito. Sua voz era firme, quase mecânica, destituída de qualquer calor humano. Vim finalmente formalizar nossa proposta de compra. Este lugar, com todo o respeito à sua história e ao seu peculiar charme, é um anacronismo. Precisa ser transformado. Tenho um cheque aqui que, tenho certeza, a senhora não vai recusar. Um valor generoso que pode garantir uma aposentadoria tranquila, sem preocupações, ou a necessidade de continuar com esse tipo de trabalho. Ele falava com a velocidade e a impessoalidade de quem recita um discurso decorado, olhando mais para a fachada do casarão do que para a mulher que representava tudo o que ele desdenhava. Dona Aurora,
Sentindo o peso daquela arrogância, ergueu os olhos por cima dos óculos, o cheiro forte de solda e de anos de histórias preenchendo o pequeno e acolhedor espaço da oficina. Ela limpou as mãos enrugadas em um pano de algodão puído, mas limpo, seus movimentos lentos e deliberados, expressando uma calma que desestabilizava a pressa de Arthur. Anacronismo, meu filho? Aqui conserto a alma das máquinas, não apenas seus circuitos eletrônicos. Aqui se respeita o tempo, a história e a dedicação. Minha casa não está à venda, nem por milhão algum que o seu dinheiro possa comprar, pois o que ela representa para mim e para esta vila não tem preço. Arthur riu, uma risada curta, seca, que parecia ecoar de forma cruel pelas ruas ainda calmas. 1 milhão, Dona Aurora, eu não mencionei milhão. Estou falando de um valor que, convenhamos, é mais do que justo para um casarão caindo aos pedaços, com uma oficina que, sejamos francos, mais parece um depósito de lixo. Ninguém mais quer consertar nada. É tudo descartável agora, Dona Aurora. Essa é a realidade. O futuro é a loja de conveniência digital e moderna que planejo erguer aqui. Este valor que estou oferecendo é mais do que suficiente para a senhora viver com conforto. Ele acenou com um maço de notas, o valor insultantemente baixo, que mal cobriria as dívidas de IPTU que se acumulavam e as contas de luz que pareciam crescer a cada mês, sem contar o valor emocional incalculável do lugar. Isso é uma ofensa, meu filho. Minha dignidade não tem preço. E meu trabalho aqui não é só para o meu sustento. Ele alimenta muitas famílias deste bairro, que dependem dos meus consertos baratos para manter seus poucos bens funcionando, para que a vida continue com um mínimo de conforto e dignidade. Dona Aurora sentiu um aperto doloroso no peito, a dor da injustiça se misturando à preocupação. As dívidas da casa, a crescente pressão da modernização do bairro e a solidão da viuvez a estavam, aos poucos, engolindo. Pedro, você viu isso? O rapaz veio me ofender na própria casa, no meu santuário de trabalho, com essa sua insolência e esse seu dinheiro sujo de ambição. Pedro, um jovem de 17 anos, morador da vila e seu fiel aprendiz, que dividia com ela a paixão por máquinas e a solidariedade, surgiu da porta dos fundos, as mãos também sujas de graxa, os olhos faiscando de uma indignação pura. Com licença, senhor. A senhora não precisa de ajuda. A Dona Aurora faz muito mais por este bairro do que qualquer loja grande faria. Ela é um patrimônio aqui, uma lenda viva. Arthur apenas o ignorou, como se Pedro fosse invisível, virou as costas com um movimento calculado, subiu em seu carro e acelerou, deixando uma nuvem de poeira e amargura no ar. Veremos, velhinha. Uma hora a senhora vai ceder. O progresso é implacável, e meu dinheiro é mais persuasivo que sua nostalgia e sua moralidade antiquada. Nos dias que se seguiram, a pressão de Arthur Valadares tornou-se implacável, uma verdadeira estratégia de guerra econômica contra uma única mulher e sua pequena oficina. Notificações da prefeitura, estranhamente céleres e detalhadas, começaram a pipocar na caixa de correio de Dona Aurora, uma pilha ameaçadora de papelada burocrática. Irregularidades estruturais na fundação do imóvel, falta de alvará de funcionamento atualizado para a atividade comercial, equipamentos elétricos não conformes com as normas de segurança vigentes. Tudo orquestrado de forma sutil, mas extremamente eficaz, para sufocar a oficina dos tempos e forçar a venda do terreno a um preço vil. Arthur não estava preocupado com a lei em si, mas com o lucro que sua expansão traria. Ele sabia que o casarão antigo de Aurora, embora modesto, era uma joia imobiliária disfarçada de ruína, e queria-o a qualquer custo, antes que seu valor fosse reconhecido por outros. Isso é perseguição, vovó! Exclamava Pedro, indignado, segurando um novo aviso de multa que dobrava a dívida de IPTU. Alguém está usando a máquina pública para te prejudicar de propósito. Isso é um absurdo. Dona Aurora suspirava, os ombros curvados pelo peso da injustiça, mas a chama em seus olhos, um misto de tristeza e determinação, nunca se apagava. Eles podem até nos cansar, meu filho.
Podem até nos oprimir com a burocracia, mas não vão nos dobrar. Essa gente que só vê cifras e concreto, não sabe o valor da resistência, da fé, da comunidade. O que eles chamam de irregularidade é a minha vida, a minha história, a minha dignidade e a história de toda esta vila. A verdade sempre encontra um caminho, por mais tortuoso que seja. A comunidade da Vila Esperança, porém, não era feita de gente que se dobrava facilmente, e muito menos de esquecimento. A notícia das investidas de Arthur se espalhou como pólvora pelas vielas da vila, pelos botecos, pelas feiras. Oradores, clientes antigos e até mesmo aqueles que nunca haviam precisado dos serviços de Dona Aurora, mas a conheciam pela bondade em seus conselhos e pela sabedoria de suas palavras, se mobilizaram com uma força surpreendente. Uma pequena multidão, que crescia a cada dia, começou a se formar na porta da oficina dos tempos. Cartazes caseiros, escritos à mão com tinta de pão e café, denunciavam a injustiça. Dona Aurora fica. O passado merece respeito. Talento não tem idade. Não ao despejo da memória da vila. Eles se revezavam em vigílias solidárias, trazendo marmitas quentes, café fresquinho e abraços que valiam mais do que qualquer dinheiro ou conforto material. Dona Aurora sentia-se mais forte, aquecida pelo apoio incondicional de seus amigos e vizinhos. Essa gente que só vê o novo e o descartável não sabe o valor de uma história, Pedro, ela dizia, com os olhos marejados, enquanto consertavam um ventilador antigo da creche do bairro, que os fiscais haviam condenado, mas que ainda podia salvar crianças do calor. Eles acham que tudo é substituível, que não há mais espaço para o trabalho feito com carinho, com dedicação, com alma. Mas a vida não é assim, meu filho. Há coisas que só o tempo, a experiência e a dedicação podem ensinar a valorizar. E a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que o caminho seja longo e doloroso. Não vamos desistir. Enquanto a batalha legal se desenrolava, com advogados voluntários do bairro lutando heroicamente para reverter as notificações infundadas de Arthur, o jovem empresário continuava sua vida de luxo, excessos e aparências, alheio, ou assim tentava estar, ao impacto devastador de suas ações na pequena comunidade. No fundo, porém, a imagem da pequena Dona Aurora, com sua dignidade inabalável, e as palavras de Pedro, sobre o verdadeiro valor de uma pessoa, começavam a corroer sua armadura de ambição e indiferença. Ele se via cada vez mais sozinho em seu apartamento luxuoso, cercado por tecnologia de ponta e por uma vista deslumbrante da cidade, mas vazio de conexão humana, de propósito genuíno. Seus amigos eram superficiais, seus sócios, calculistas, interessados apenas em seus próprios ganhos. Ele havia construído um império, mas sentia que algo essencial havia se perdido ao longo do caminho, algo que o dinheiro não podia comprar nem as máquinas podiam substituir. Sua mãe, uma mulher sensível e profundamente apegada às tradições da família, tentava alertá-lo com frequência. Arthur, meu filho, não se esqueça de onde viemos. O dinheiro não compra tudo. Há um legado que carregamos, valores que não podem ser descartados como um aparelho velho. Essa ânsia por novidade pode te custar sua própria alma. Arthur, porém, na sua cegueira de jovem ambicioso, não conseguia ouvir. Ainda não. A reviravolta veio numa tarde cinzenta e chuvosa, que parecia espelhar o estado de espírito de Arthur. Ele estava em seu escritório minimalista, no último andar de um arranha-céu de vidro e aço, a tensão borbulhando em cada fibra de seu corpo, a cabeça latejando. Um objeto, um relógio de bolso antigo e valioso, uma herança de seu bisavô e o único elo palpável com a história de sua família, havia parado de funcionar. Aquele relógio, com sua caixa de ouro maciço e detalhes intrincados, havia sido presente de seu bisavô a seu avô, de seu avô a seu pai, e de seu pai a ele. Era o símbolo da passagem do tempo, da memória, do legado que, mesmo sem entender plenamente, Arthur sentia que precisava preservar. Ele o havia levado à sua própria rede de lojas,
aos técnicos mais especializados da Valadares Tech, aqueles que se gabavam de consertar qualquer coisa digital, de smartphones a supercomputadores. Mas ninguém havia conseguido reanimá-lo. As peças não existem mais, Sr. Valadares. É uma relíquia, sim, um objeto de valor histórico, mas sem conserto. Nenhuma ferramenta moderna pode resolver isso. É sucata nobre. Melhor comprar um novo relógio, um modelo de última geração da nossa marca, por exemplo, disseram seus engenheiros de ponta, desdenhosos, com suas mãos limpas e sua inexperiência em lidar com o passado. Arthur, furioso e desesperado, socou a mesa de vidro com um murro que ecoou na sala. Aquele relógio era seu último vestígio de uma herança que ele mal conhecia, mas que sua mãe tanto valorizava, e que ele temia perder para sempre. Em um lampejo de memória, as palavras de Dona Aurora, "Aqui conserto a alma das máquinas", ecoaram em sua mente, como um sussurro de esperança em meio ao desespero. Por um impulso que mal compreendia, uma esperança irracional brotando em seu coração gelado, ele se levantou abruptamente, pegou as chaves do carro e dirigiu, em meio à chuva torrencial que caía sobre a cidade, de volta à Vila Esperança, ao encontro daquela que ele havia tentado destruir. Ele encontrou Dona Aurora em sua oficina, sob a luz quente e amarelada de uma lâmpada única que balançava suavemente, os óculos na ponta do nariz, absorta em um minúsculo mecanismo de relógio de cuco que havia sido de sua mãe. O cheiro familiar e reconfortante de metal, óleo e o calor humano da Vila Esperança, misturado ao aroma de bolo de fubá, pareciam um abraço inesperado, um bálsamo para sua alma agitada. "Dona Aurora, preciso da senhora", Arthur disse, a voz quase inaudível, desprovida de qualquer traço da arrogância de antes, substituída por uma vulnerabilidade que ele nunca havia demonstrado. Seus ombros estavam tensos, sua postura, curvada pela preocupação genuína. "Meu relógio é do meu bisavô. Ninguém da minha empresa conseguiu consertar. Dizem que é impossível, que as peças não existem mais." Ele estendeu a peça com as mãos trêmulas, um relógio de ouro com detalhes intrincados e um brasão quase apagado pelo tempo. Dona Aurora pegou-o com reverência, sentindo o peso da história e da responsabilidade em suas mãos. Seus dedos experientes o examinaram, sentindo cada engrenagem, cada minúscula parte, quase como se estivesse lendo um livro antigo. "É uma peça e tanto, meu filho." "De qual ano?" Arthur, envergonhado, não sabia. "Acho que de 1920, ou algo assim." Dona Aurora abriu o relógio com um cuidado que beirava a devoção, revelando um universo de pequenas rodas, molas e alavancas. Ela observava cada detalhe com uma atenção que Arthur nunca havia presenciado, uma fusão de conhecimento e carinho. "Ah, sim, um movimento suíço, de época, muito delicado e preciso. Isso aqui não é só metal, meu filho. É um pedaço de tempo, de memórias, de uma linhagem. A falha é aqui, no balanço. Uma pequena deformação causada por uma queda antiga, quase imperceptível a olho nu, mas fatal para o mecanismo. Preciso de uma ferramenta específica para realinhar, que já não se fabrica mais em escala industrial, mas eu tenho uma preciosidade que era do meu pai, forjada por ele mesmo em seu tempo de aprendiz de relojoeiro." Arthur observava boquiaberto a cada palavra dela. Seus técnicos, com todos os seus diplomas, seus aparelhos de última geração e seus softwares de diagnóstico caríssimos, não haviam chegado nem perto de um diagnóstico tão preciso, tão profundo, tão humano, com uma precisão cirúrgica que faria inveja a qualquer relojoeiro moderno. Dona Aurora desmontou o relógio. Seus dedos, embora enrugados pelo tempo, moviam-se com uma agilidade impressionante, a memória muscular de décadas de trabalho guiando cada movimento. Usou a pinça minúscula, herança de seu próprio pai, e uma lupa potente, realinhando as peças com uma paciência que parecia infinita, uma ode à persistência. Pedro, que havia se aproximado, observava em silêncio, mesmerizado pela maestria de sua mentora. "Não é só consertar, Pedro." Ela sussurrava enquanto trabalhava, com o olhar fixo no mecanismo.
É entender a alma da máquina, meu filho, o que ela quer nos dizer. Cada tic-tac é uma respiração, um pedaço da vida que pulsa, que precisa ser honrado. Em menos de 20 minutos, que pareceram uma eternidade para Arthur, o relógio estava remontado, cada peça em seu devido lugar, cada mola ajustada, cada minúscula engrenagem alinhada com perfeição. Pronto, meu filho, pode ligar. Arthur pegou o relógio, as mãos ainda trêmulas, o coração batendo forte, quase em uníssono com o objeto em suas mãos. Colocou-o junto ao ouvido e, de repente, ouviu o suave, ritmado e perfeito tic-tac. O relógio estava vivo, marcando o tempo novamente, como um coração que voltava a pulsar. Ele olhou para Dona Aurora, os olhos marejados de uma emoção que não sentia há muito tempo. Gratidão, respeito, admiração. Como? Como a senhora fez isso? Meus técnicos disseram que era impossível, que as peças não existiam mais, que era sucata sem valor. Dona Aurora sorriu, um sorriso cálido e gentil que iluminou o pequeno espaço. Impossível é uma palavra de quem não tem paciência, nem paixão pelo que faz. E, meu filho, o conhecimento verdadeiro não envelhece. Pelo contrário, com o tempo, ele se aprimora, se aprofunda, se torna sabedoria. Assim como a gente, que aprende e cresce, com cada ano que passa, Arthur sentiu um nó na garganta, um peso saindo de seu peito. Ele, o empresário do futuro, o arauto da tecnologia, havia sido salvo por uma mulher do passado, por sua sabedoria e suas mãos experientes. Dona Aurora, eu peço desculpas. Pelo meu desprezo, pela minha arrogância, pelo meu preconceito com o antigo, com o manual, com o que eu não compreendia. Eu não tinha ideia do valor que a senhora e seu trabalho representam para a Vila Esperança. E agora percebo, para o meu próprio coração. O dinheiro me cegou, me fez esquecer o que realmente importa. O valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro na conta bancária, nem pela idade no documento, meu filho, mas pelo que ela faz pelos outros, pelo respeito que cultiva e pelas histórias que ajuda a preservar. E principalmente pelo coração que carrega, ela respondeu. A voz carregada de uma sabedoria que acalmou a tempestade na alma de Arthur, desfazendo anos de amargura. Nos dias seguintes, a história do relógio, contada por Arthur em lágrimas à sua mãe e depois a seus sócios, espalhou-se como pólvora pelo mundo dos negócios e pelas redes sociais, uma narrativa de humildade e redenção que poucos esperavam de um empresário como ele. Arthur, agora verdadeiramente transformado, não só retirou todas as ações legais contra a Oficina dos Tempos, reconhecendo a má-fé por trás delas, como também propôs uma parceria genuína e revolucionária. Dona Aurora, não quero mais derrubar este lugar. Quero investir tudo o que for necessário. Quero que a Oficina dos Tempos se torne um centro de treinamento de excelência para novos talentos, um museu interativo da tecnologia ancestral e um polo de sabedoria prática. A senhora será a grande mentora, a alma desse lugar, a professora de uma nova geração que aprenderá o valor do concerto, da história e do trabalho bem feito. E quero que Pedro seja o seu braço direito, o elo perfeito entre o passado e o futuro, gerenciando e aprendendo com a senhora. Dona Aurora, de início, hesitou, a humildade ainda enraizada em sua essência. Mas, meu filho, sou uma mulher simples. Não entendo de negócios grandes, de marketing, ou de tecnologia moderna. Meu mundo é o dos parafusos, das engrenagens antigas e da paciência. Arthur, com um sorriso sincero que pela primeira vez parecia genuíno, se ajoelhou à sua frente, um gesto de respeito profundo que chocaria seus colegas de trabalho. A senhora entende de valor humano, de resiliência e de consertar o que parece quebrado, o que outros descartam sem pensar duas vezes. E isso, Dona Aurora, é mais valioso do que qualquer diploma, do que qualquer planilha de lucros, do que qualquer inovação tecnológica que eu possa criar. O Brasil, e o mundo, está cheio de talentos escondidos, de sabedorias esquecidas em casas simples, em garagens de bairro,
Pessoas como a senhora, que com suas mãos e seu coração, fazem milagres diários. Eu quero ajudar a revelar esses talentos, a mostrar que a experiência é um tesouro que não tem preço, e que o verdadeiro progresso é aquele que valoriza e integra o passado ao futuro, construindo pontes, não muros. A Vila Esperança celebrou como nunca antes, com uma festa comunitária que durou dias. A Oficina dos Tempos foi ampliada e modernizada, ocupando não só a garagem, mas o quintal e até mesmo uma parte do casarão. Equipamentos de última geração foram instalados lado a lado com as velhas bancadas de madeira, criando um ambiente único onde o novo e o antigo coexistiam em harmonia. A placa nova, reluzente sob o sol da vila, agora dizia com letras garrafais, mais elegantes: Oficina dos Tempos, Conhecimento, Herança e Futuro, em parceria com o Grupo Valadares. Dona Aurora, com seus cabelos brancos impecáveis e sorriso acolhedor que irradiava bondade, tornou-se não apenas um ícone local, mas uma referência nacional. Ela não apenas consertava aparelhos, ela ensinava jovens e adultos a respeitar o ofício, a misturar a sabedoria artesanal com a tecnologia atual. Seus cursos gratuitos eram disputadíssimos, e pessoas de todas as idades vinham de longe para aprender com a mestra dos concertos. Pedro, seu fiel aprendiz, prosperava sob sua tutela, tornando-se o gerente e principal instrutor do novo centro, o elo perfeito entre a experiência da mentora e a energia da juventude. A Vila Esperança se tornou um exemplo de como o progresso pode andar de mãos dadas com a tradição, o afeto e a valorização do ser humano. Arthur, por sua vez, transformou radicalmente a visão de sua empresa, a Valadares Tech. Ele começou a investir em programas de restauração de bens antigos, sustentabilidade e em programas sociais que valorizavam o trabalho manual e a sabedoria popular. Ele se tornou um defensor incansável do valor da experiência, da beleza do trabalho feito com carinho e da importância de preservar as raízes culturais e pessoais. Sua mãe o abraçou emocionada em uma das inaugurações. Finalmente, meu querido Arthur, você encontrou seu verdadeiro legado. Não é nos milhões que você acumula, mas nos valores que você compartilha e nas vidas que você toca. Sempre que alguém lhe perguntava sobre seu maior projeto, Arthur respondia, com um brilho diferente nos olhos, um brilho de genuína satisfação. Não foi a construção de uma mega loja de eletrônicos, nem a aquisição de uma nova tecnologia, mas a redescoberta do valor de uma vida. De uma senhora humilde que me ensinou que o que realmente importa não está naquilo que descartamos, mas naquilo que escolhemos reparar, valorizar e amar. Aprendi que a sabedoria de uma idosa pode consertar mais do que máquinas. Ela pode consertar almas, famílias e comunidades inteiras, dando-lhes uma nova chance de brilhar. Dona Aurora, sentada em sua poltrona preferida na Oficina dos Tempos, rodeada por seus alunos ávidos por conhecimento, olhava para o futuro com a mesma serenidade e perspicácia com que consertava um relógio antigo. Seus olhos brilhavam, não apenas pelas luzes do novo espaço, mas pela alegria de ver seu legado florescer, de ver a esperança nos olhos dos jovens que a admiravam. Ela era a prova viva de que a idade traz não o fim, mas a plenitude do saber, e que o maior talento de todos é a capacidade de tocar e transformar vidas, deixando uma marca indelével na tapeçaria do tempo. Se esta história tocou seu coração e te fez refletir sobre o valor da experiência e da sabedoria que a vida nos dá, compartilhe-a com aqueles que precisam lembrar que os maiores tesouros muitas vezes estão onde menos esperamos, e que o amor e a dignidade não têm prazo de validade.